eu sou sem Jesus? Nada. E o que eu sou com Jesus? Continuo sendo nada. O ser humano pensa que é especial. Não é. Somos apenas primatas. Somos aglomerados raciocinantes de moléculas que precisam inventar mitologias para tentar dar sentido a algo que não tem sentido algum, que é a existência. Vamos falar sobre isso? O que eu sou sem Jesus? Sou uma pessoa livre da escravidão mental de acreditar em personagens mitológicos. Sou livre desse tumor maligno que é a doutrinação religiosa. Doutrinas como o cristianismo são apenas esquemas de dominação política. São conjuntos de regras para domar rebanhos de pessoas ingênuas e obedientes. Sou livre da submissão degradante pregada pelo personagem Jesus nos evangelhos. O que eu sou sem Jesus? Sou uma pessoa que não possui carência afetiva e, portanto, totalmente imune a bordões proselitistas como Jesus te ama. O amor é um sentimento inventado pelo ser humano. Não existe amor. Não preciso dessa ilusão. Não tenho carência afetiva. E mesmo que eu fosse um alienado que acredita em amor, eu jamais buscaria esse sentimento em um personagem inventado pela Igreja Romana. Seria o cúmulo da esquizofrenia. O que eu sou sem Jesus? Sou uma pessoa que despreza totalmente a ideia hedionda, brutal, animalesca, primitiva, terrível, repugnante, irracional e abominável do sacrifício. Os próprios judeus, que deram início a tudo isso, não gostam da ideia do sacrifício humano. Eles esperam pelo Messias deles até hoje. Não reconhecem o personagem inventado pela Igreja Romana como sendo o tal Messias. Sou uma pessoa que despreza um personagem cruel e desumano que precisa derramar sangue e torturar até a morte para perdoar algum erro. Não interessa se foi um auto-sacrifício ou se foi o último, apenas a ideia da imensa crueldade de uma tortura prolongada que leva a uma morte lenta e agonizante já é absolutamente terrível e asquerosa. O que eu sou sem Jesus? Sou uma pessoa livre de crenças absurdas, como a de que um casal tenha cometido algo conhecido como pecado e que, por isso, todos são culpados antes mesmo de existir. O cristianismo é uma doutrina cruel, principalmente porque é baseada na culpa. E o pior de tudo, uma culpa totalmente fictícia, baseada em um dos incontáveis mitos de criação que a humanidade já inventou. Os mitos de criação são importantes como curiosidade histórica, fazem parte do mosaico cultural que formou povos, que formou nações. E é importante também conhecê-los para sabermos como foi a caminhada da humanidade, partindo do pensamento mágico até chegarmos ao estabelecimento do pensamento racional. Porém, o comportamento daninho fundamentalista perverte até mesmo os mitos de criação, transformando-os em verdades inquestionáveis. No caso do cristianismo fundamentalista, o mito de Adão e Eva é tido como um dogma, e por isso, a culpa é a estrutura dessa doutrina. Você é tido como sujo até que aceite ser lavado pelo sangue do suposto cordeiro, que no caso seria Jesus. Uma ideia absurdamente hedionda. O que eu sou sem Jesus? Sou um ser humano livre do comportamento resignado da servidão. Eu não tenho senhor porque eu não sou escravo. Não sou servo de nada e de ninguém. A mentalidade escravagista mantém a pessoa na resignação bovina que aliena e desumaniza. Essa mentalidade faz com que o crente aceite práticas humilhantes como se ajoelhar diante de algo que exerce seu poder pela ameaça e pela constante pregação do comportamento servil. Esse é um dos ingredientes que fazem com que a doutrina cristã seja talvez a mais eficiente forma de dominação política sobre a massa desprovida de senso crítico. Em nenhum versículo da Bíblia, a escravidão, que foi um dos piores crimes contra a humanidade, recebe uma repreensão. Pelo contrário, alguns versículos recomendam que os escravos sejam submissos aos seus senhores. A Bíblia é resultado da moral dos tempos em que foi escrita. Portanto, seus versículos contemporizam com a escravidão. Mas hoje sabemos que a escravidão é absolutamente repugnante. O que eu sou sem Jesus? Sou alguém que respeita a memória das civilizações pré-colombianas, que sofreram genocídio pelos europeus conquistadores, com a desculpa de levar o evangelho para os silvícolas, principalmente portugueses e espanhóis, chegaram na América apenas para roubar e escravizar.
O cristianismo foi estabelecido na América à custa de massacres, pilhagens e destruição de culturas, da mesma forma que qualquer outra ideologia. Essa era a moral dos conquistadores da época das grandes navegações. Não havia e nunca houve Deus algum para aconselhar os conquistadores europeus a respeitarem os povos originários da América, suas vidas e suas culturas. A cruz cristã foi fincada em solo americano enquanto índios e negros eram escravizados e massacrados. A história do cristianismo foi escrita sob rios e mais rios de sangue derramado dos povos conquistados. O que eu sou sem Jesus? Eu sou alguém que nasceu no país com o maior número de católicos no mundo e, sob essa condição, como a esmagadora maioria dos brasileiros, sofreu lavagem cerebral desde a infância para acreditar que existe um ser invisível que protege as pessoas. Mas, graças ao despertar do pensamento crítico, extirpei, como se extirpa um tumor, o pensamento religioso que foi injetado em minha mente. Sou alguém que despertou para o pensamento crítico e superou o atraso e o embotamento do pensamento mágico. Sem Jesus e outros personagens fictícios em minha mente, sou alguém que se guia pela racionalidade e pelo pensamento crítico. O que eu sou sem Jesus? Sou uma pessoa que despertou para o ceticismo. Tenho a consciência de que o cristianismo e todas as outras religiões odeiam o ceticismo porque esse método desafia os dogmas da fé. Na historinha do Evangelho, o discípulo Tomé desconfia que a figura que apareceu diante dele e de seus amigos depois da crucificação fosse realmente Jesus. Depois de exercer o seu ceticismo e se convencer de que aquele era o mestre dele, Tomé ouviu de Jesus a seguinte advertência: você acreditou porque viu e tocou. Felizes são aqueles que acreditam sem ver. Uma verdadeira admoestação contra o ceticismo e o pensamento crítico, quase do mesmo quilate da pregação raivosa de Paulo de Tarso contra o pensamento racional dos gregos. O que eu sou sem Jesus? Sem Jesus e outros personagens semelhantes, eu sou alguém que não precisa recorrer a um amigo imaginário diante das dificuldades da vida. Eu sei que a vida é essencialmente dor, sofrimento e angústia. Os prazeres são apenas intervalos entre as dores. A saúde é um intervalo entre as doenças. Os momentos de tranquilidade são apenas intervalos entre os momentos de angústia, e não é recorrendo mentalmente a amigos imaginários como Jesus que essa realidade mudará. Todos os dias, milhares de cristãos cheios de fé morrem em meio a muita dor e sofrimento. Não há Deus algum ou Salvador algum para aliviar os sofrimentos. Como alguém que cultua o pensamento racional, não preciso de uma muleta psicológica como o culto a seres mitológicos. O que eu sou sem Jesus? Sem Jesus eu sou livre. Sem Jesus eu não sou escravo de uma doutrina embrutecedora como o cristianismo. Sem Jesus eu sou um livre pensador. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.